Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Júnior Trovão, como havíamos dito ontem, estaremos aqui nesta live escatológica às 10h30 da noite, e aqui estamos por bondade de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. Às vezes, abrimos a boca, proferimos palavras, como eu disse ontem, hoje que estaria aqui, e estou por bondade de Deus, mas a gente sabe que o homem faz planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. Então, embora eu possa dizer que estaria aqui na live como estou, mas isso é uma dádiva de Deus, que Deus me permitiu estar aqui com vocês hoje. E se Deus me permitiu estar mais uma vez aqui, é sinal que Ele tem algo para passar para nós, para revelar a nós através da sua palavra. E eu quero já agradecer a você que está na minha página, que está no meu Instagram, que está no meu canal do YouTube. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. É um prazer estar com todos vocês aqui e acredito que daquilo que Deus tem me dado nesses 24 anos, eu tenho, por bondade de Deus, a oportunidade de compartilhar com as pessoas que amam aquilo que Jesus me deu. É o ministério que Jesus me deu, e nesses 24 anos que sirvo ao Senhor, Deus me deu a oportunidade de aprender um pouquinho sobre a escatologia bíblica, e a gente nessa live vai passar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Eu quero que, antes de eu começar a ler o texto, eu peço a você que possa compartilhar esta live nos grupos, compartilhe essa live com seus amigos, coloca nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, compartilha no direct do Instagram, chame alguém, chame uma pessoa que não é crente, chame uma pessoa que está afastada, chame uma pessoa crente, porque eu acredito que essa live ela vai fortalecer a vida de muitas pessoas. E, por incrível que pareça, enquanto a gente está falando, a gente está alimentando a vida de milhões de pessoas, mas Deus também está alimentando a nossa vida. Porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, né? Então ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, convide alguém para estar conosco aí. Eu quero que você compartilhe essa live para que ela alcance o maior número de pessoas nessa noite. Eu já tive a oportunidade de estar pregando hoje, e eu quero agradecer ao meu amigo, o homem de Deus, pastor Flamarion Rolando, por me ceder o seu gabinete, para que daqui eu possa fazer essa live. Eu estou aqui em Governador Valadares, pregando aqui numa conferência Pentecostes, e são 3 dias, estou aqui desde sexta, amanhã prego pela manhã, prego à tarde, prego à noite, e vamos falando de Jesus. Enquanto Deus me dá fôlego de vida, enquanto Deus me der saúde, nós vamos pregar a palavra do Senhor. Pastor, qual é o intuito dessa live? É com que você saiba o que está para acontecer. Você saiba interpretar alguns textos da Bíblia, venha conhecer e interpretar melhor alguns textos da Bíblia. E que Deus possa abrir o seu entendimento e que o Senhor possa aclarar ao seu coração as coisas que estão acontecendo e vão acontecer ainda nessa hora derradeira. Eu creio piamente que nós somos a última geração. Eu não tenho dúvida que essa geração é a geração do toque da trombeta. Essa geração que será arrebatada. Então, eu creio que essa geração é que vai ouvir. E pode ter certeza que o lugar em que nós vamos morar já está preparado. Esse lugar já está pronto. Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu irei, vou preparar lugar para vós e virei outra vez a fim de vos buscar. Eu disse isso hoje, numa escrita minha, num vídeo que eu coloquei no meu Instagram e coloquei nas minhas redes sociais. Eu disse que quando Cristo veio a primeira vez, Jesus veio para salvar o ímpio. Mas quando ele voltar agora, ele vai vir para buscar o salvo. Então, na primeira vinda, ele veio para salvar o ímpio, a humanidade. Deus derramou o seu amor em Cristo, né? Deus amou o mundo que entregou Jesus de tal maneira para que desse o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele veio para salvar.
Ele veio para salvar o ímpio, mas na sua volta ele não vem buscar o ímpio, ele vem buscar o salvo. Então, se você é salvo, você está preparado para ir para o céu. Está preparado para herdar as mansões celestiais. Só os salvos vão poder herdar essa mansão, só os salvos vão poder herdar os céus de glória. Então, convide mais alguém aí, em nome de Jesus, nós vamos falar acerca dessa live escatológica em nome de Jesus. Enquanto você compartilha, o Trovão vai tomar aqui um cafezinho que ele gosta, porque, irmão, pensa no profeta que gosta de um café, sou eu. E os homens de Deus aqui sabem que eu gosto e preparou um cafezinho aqui. E eu vou te falar, quer me agradar, me dá um café, irmão. Quer me agradar, me dá um cafezinho. Se você está me olhando aí do outro lado aí, e ô Trovão, poxa, eu queria tomar um café, mas tem um gastrite. Se eu tomar, queima meu estômago. Faz o seguinte, pega um óleo de coco lá, toma um olhinho de coco aí, uma semana direto, você vai curar essa gastrite aí, não vai te fazer mal e você vai estar curadinho, tá bom? Em nome de Jesus. Embora eu não sou médico, mas eu aprendi com o doutor lá em Ribeiro, então isso é bom, vai fazer bom para você, em nome de Jesus. Eu fui lá, ouvi, você vê como é que é, né? Olha que coisa interessante. Conhecimento, eu acho que é uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter. Ele é um doutor, formou-se em Harvard e é um nutrólogo. E através do conhecimento dele, eu comprei esse óleo de coco, eu tinha uma gastrite, comprei aquele óleo de coco, tomei certinho e hoje eu estou curado. Então, conhecimento é extraordinário, irmãos. Conhecimento te leva a um outro nível. Então, nessa live aqui, você também vai adquirir conhecimento, você vai adquirir revelações vindo da parte de Deus. Eu tenho certeza que essa live vai edificar a sua vida. Chama seu pai, chama sua mãe e vamos juntos navegar na palavra aqui nessa live escatológica, amém? Vou colocar o óculos aqui porque falar eu enxergo muito bem para longe, mas para perto fica difícil. E eu estou estreando aqui um óculos aqui hoje da nossa ótica. Ó, me deu aqui hoje um óculos abençoado, olha aí, ó. Ganhei esse óculos hoje e eu já vou estrear ele aqui. Irmãos, você que pode aí, vamos meditar aqui em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo de número 8. Ezequiel, capítulo 37, no versículo de número 8. Diz assim: E olhei, e eis que vieram sobre eles nervos, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor, Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei conforme ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé, um exército grande e em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a esperança. Nós estamos cortados. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, com M maiúsculo, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que o Senhor disse isso e que o Senhor falou. Amém? Deixa eu tomar aqui mais um pouco. Irmãos, Trovão, o que tem a ver o capítulo 37 de Ezequiel
com a escatologia bíblica. Esse texto, os irmãos sabem que Israel está no cativeiro babilônico. Israel, ele perde de fato a sua comunhão com Deus. Israel brinca muito com Deus, perde a sua vida espiritual. É por isso que no capítulo 37, no verso 2, você vai ver que os ossos estão sequíssimos. Se perdeu totalmente a vida espiritual. A glória do Senhor foi embora. É o icabote de Deus. E se um povo está sem a presença de Deus, é um povo que está morto. Por isso que Jesus disse no Apocalipse, tem nomes de que vive, mas tu está morto. Jesus disse isso a Esmirna. Tem nome de que vive, ou, perdoe, a igreja de Esmirna foi vencedora, Filadélfia também. Jesus disse isso, tem nomes de que vive, mas está morto. Então, aparência, muita gente com aparência. Israel foi levar uma vida de aparência. Israel levava uma vida de aparência diante de Deus. E quando a vida espiritual está seca, quando a vida espiritual está morta, a tendência é que o coração também endureça. Por isso que Deus vai levantar o profeta Jeremias e vai falar para Israel descer à casa do olheiro, para que Israel possa ser restaurado. Israel viesse se quebrar na mão do olheiro, e através daquele arrependimento, Israel pudesse de fato ser restaurado. Tanto que no versículo 4 do capítulo 18 diz que o vaso que quebrou-se na mão do olheiro era toda a casa de Israel. Se eles se arrependessem, o Senhor tornaria a fazer deles um outro vaso conforme lhe parecer bem fazer. Mas Israel não se arrepende. Então, o não arrependimento, o endurecimento do coração daquele povo, faz com que os profetas vá até Israel. Israel ouve a palavra profética, mas não atenta para ela, não obedece a palavra que o Senhor falou através do profeta Jeremias, desejando que Israel pudesse se arrepender. Israel não se arrepende. E o que Deus vai permitir? Vai permitir que Nabucodonosor saia da Babilônia, marche cerca de 800 quilômetros até Jerusalém, e então aquele exército poderoso de Nabucodonosor leva Israel cativo. Na primeira leva, os irmãos sabem, foram só a nata de Israel, foram ali os 10.000 homens mais cultos, dentre eles estavam Misael, Azarias, Ananias, Ezequiel e o próprio Daniel, com cerca de 16 anos de idade, segundo os estudiosos da Bíblia. Daniel foi para lá. Depois uma outra leva, ao ponto que chegou cerca de 50.000 judeus lá dentro. E ali permaneceram. E permaneceram por muitos impérios. Permaneceram pelo reinado de Nabucodonosor, de Beltesazar, Ciro, Dário. Permaneceram por 4 impérios cativos. E nesse período, quando Israel chega na Babilônia, é justamente um jovem chamado Ezequiel. Com 25 anos ele chega na Babilônia, e com 30 Deus entrega a ele a vocação profética de um profeta. Ele é filho do sacerdote Buzi, ele tem uma vocação sacerdotal, mas o Senhor dentro da Babilônia vai lhe entregar uma mensagem profética. Pega ele pelas mãos em espírito, leva até a beira do rio Quebar, e o Senhor mostra a Ezequiel como está Israel. Agora, olha isso aqui, porque isso aqui é interessante. Se você for observar, embora Nabucodonosor era um rei muito bipolar, uma hora ele estava bem, outra hora ele queria matar, outra hora ele mandava destruir, assim era Nabucodonosor. Tanto que Daniel disse para ele que o Senhor lhe deu autoridade para matar, destruir, despedaçar. Deus deu essa autoridade a Nabucodonosor. Era um homem mais poderoso da terra naquele momento, era o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, se você for ver, mas ele era um homem de visão. Nabucodonosor era um homem de visão. E o que Nabucodonosor vai fazer? Nabucodonosor vai permitir com que os judeus que estão lá dentro trabalhem também para eles. Faz com que a economia da Babilônia cresça. Não é só para alimentar os escravos. Como é que alguém vai levar um cativo para dentro do seu país e vai deixar aquele povo só apenas sendo alimentado a pão e água e das melhores comidas? Não. O povo tinha que trabalhar, o povo tinha que produzir, e uma vez que o povo trabalhava, produzia, a economia da Babilônia também ficava coesa, ficava solidificada.
Então, imagine, eles davam condição dos judeus também trabalharem. E o que acontece? Vem como eu digo, não estou trabalhando. Não estou sendo escravizado ao extremo. Estou cativo, mas estou comendo, estou bebendo, estou tendo minha casa. Então Israel andava bem. Israel estava lá dentro. Você vai ver que dentro do próprio cativeiro tinha gente que profetizava que Israel iria sair de lá em pouco tempo, que não ia demorar o tempo que Jeremias havia dito, 70 anos. Que Deus ia retirar Israel de lá antes daquela palavra que Jeremias havia dito. Então, se você parar para pensar, tinha profeta, tinha sacerdote, tinha muita gente dentro do cativeiro, e o povo estava bem vestido, os judeus andavam bem vestidos, os judeus andavam bem arrumados, tinha suas casas. Só que com 5 anos depois que eles estão lá dentro, Deus dá essa visão a Ezequiel. E o que acontece? Embora o povo está bem vestido, o povo está bem arrumado, o povo tem as suas casas, mas quando Deus abre a visão de Ezequiel, Deus mostra para Ezequiel como Israel se encontra. Ou seja, pelo lado de fora, o povo estava bem, mas pelo lado de dentro eles estavam mortos, espiritualmente. E Deus mostra uma visão onde Israel está seco, está dividido e está no meio de um cemitério. Os ossos estão divididos. Ou seja, Israel está dentro de uma sepultura. E essa sepultura, de fato, ela é profética, porque representa um local que não era deles. Um local de origem que não era o deles. Deus ensina nessa profecia que essa sepultura não era o local de origem de Israel, porque a casa de Israel, de fato, era Jerusalém. A casa dos hebreus era Israel, mas eles estão dentro da Babilônia, uma nação gentia, onde o Senhor faz com que Israel entenda que aquilo é uma sepultura. E Deus mostra o estado como eles se encontram. Eles estão secos, fora da presença de Deus. E vão sofrer o seu juízo por isso. Lógico que quando você vê essa profecia, ela está muito mais além do que o texto está nos mostrando agora. Ela está muito mais além do que você possa imaginar. Porque naquele período, Israel vai perdendo a sua comunhão com Deus, vai abandonando a Deus, vai deixando Deus de lado, milênios, séculos após séculos. Israel vai abandonando o Senhor. Israel vai dando mais atenção às tradições do que a própria palavra, do que a própria Torá. Israel vai deixando o que é a essência de lado e vai dando ouvido às fábulas. Israel vai abandonando Deus pouco a pouco. E o que vai acontecer com esse abandono diante de Deus é que as consequências são inevitáveis. A Bíblia vai dizer que nesse momento Deus mostra para o profeta como se encontra a nação. Só que quando você ler Ezequiel capítulo 37, esse texto é profético. Embora Israel volta após o cativeiro, 70 anos depois, quando Ciro entende que o Senhor chamou ele de ungido, o Senhor incomoda ele para libertar o seu povo, e Israel volta para sua casa, como está no Salmo 126, se não me engano, quando estávamos voltando para Sião, nós estávamos como aqueles que sonham, ou seja, Israel está dentro do cativeiro, mas sonhava em voltar para casa. Aquilo é uma volta. Agora, olha que coisa interessante, mas vai muito além disso. Quando você pega isso aqui de forma literal, é a forma como está sendo interpretada agora. De forma literal, Israel volta para casa. 70 anos depois, Israel volta. Mas quando você lê isso aqui de forma profética, quando você lê o texto de forma profética, você vai ver que é muito mais abrangente. Israel perde a sua vida espiritual. Israel é levado cativo diversas vezes. Mas quando você pega isso aqui de forma profética, você vai ver que Israel fica na mão da Babilônia, fica na mão de Beltesazar, fica na mão de Dário e fica na mão de Ciro, o Império Medo-Persa. Sempre Israel ficou no meio das sepulturas. E o que vai acontecer agora é que no ano 70, quando o general Tito ele invade Jerusalém, ele destrói o general romano, ele destrói o templo, queima as portas do muro de Jerusalém, e os judeus, que não morreram, para não morrer, fugiram. É a chamada diáspora. É nesse momento aqui
que quando você pega o texto de Ezequiel 37, que os ossos estão espalhados, é justamente no ano 70 que a nação de Israel, que tinha uma estrutura espiritual, tinha uma estrutura econômica, tinha uma estrutura familiar, uma estrutura religiosa, se rompe. Israel vai pelo mundo inteiro, ou seja, os judeus, para não morrer, eles se espalham pelo mundo inteiro. Os judeus se espalham. Então os judeus ficam espalhados. E a partir daí, é por isso que você vai observar que a partir do ano 70, você vai ver que até os dias atuais, hoje, existem judeus com dupla nacionalidade. Você vai ver que existe judeu brasileiro, você vai ver que existe judeu americano, europeu, você vai ver que vai ter judeu de várias partes do mundo, justamente por causa da diáspora. Eles foram, inclusive, muitos foram para a Alemanha. Os askenazes. E isso, foram muitos para a Alemanha. E você vai ver o que essa diáspora causa. Hitler mata cerca de 6 milhões de judeus. Isso tudo oriundo da diáspora do ano 70, quando o general Tito destrói Jerusalém e o templo. Então, toda aquela catástrofe, aquele assassinato em massa que Hitler cometeu, matando cerca de 6 milhões de judeus, foi justamente por causa disso. Justamente por causa dessa diáspora. Então, olha que coisa interessante. A Bíblia vai dizer que até esse período Israel está espalhado pelo mundo. Mas aí, você vai ver que agora Jesus cita uma profecia. No capítulo 24, versículo de número 32 de Mateus, Jesus disse assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão de passar. Israel é a figueira, e a figueira está seca. A figueira não produz fruto, porque a figueira está fora do centro da vontade de Deus. A figueira, ela está totalmente seca, sem frutos, sem folhas. Mas aí, quando você estuda a história, no século passado, você vai ver que as Nações Unidas, ou naquele período, do ano de 1947, você vai ver que a história diz que nem a base oficial das Nações Unidas havia sido inaugurada oficialmente. Mas, naquele período, um homem sulista, um homem que nasceu no Rio Grande do Sul, Oswaldo Aranha, ele está presidindo a sessão da ONU naquele momento. E a história vai dizer que as nações que compunham as Nações Unidas naquele momento vão votar para que Israel não pudesse, de fato, ser reconhecido como Estado soberano, ser um Estado reconhecido em sua soberania e se integrar à ONU. E o que é que vai acontecer? Parece que uma votação maciça está agora tentando impedir com que Israel se torne um Estado reconhecido e incluso na ONU, nas Nações Unidas. Até que a história diz que Oswaldo Aranha encerra a sessão por 3 dias e vai convencer aqueles que votaram contra Israel a votarem a favor, para que esse povo pudesse ser reconhecido como uma nação. Sexta-feira, 14 de maio de 1948, numa sexta-feira, essa sessão está ali. Deus está usando esse homem. Deus está usando esse homem para que uma profecia de Ezequiel 37 venha se cumprir. E é um brasileiro que Deus está usando, chamado de Oswaldo Aranha, que nasce no Rio Grande do Sul. Isso é extraordinário. Então, quando ele convence, e até hoje, a atitude de Oswaldo Aranha é seguida até os dias atuais, os dias odiernos. Os presidentes das Nações Unidas, quando acontece uma reunião, são eles que falam primeiro. Oswaldo Aranha falou naquele dia e defendeu a soberania de Israel, defendeu o Estado de Israel como um Estado que pudesse ser soberano, independente, que pudesse se manter. Então, através de Oswaldo Aranha, aquela nação é reconhecida pela ONU e os países que compõem a ONU naquele momento. Então Israel ganha sua independência. Os judeus do mundo inteiro
sabe que agora Israel tem a sua independência, e o que é que vai acontecer? Os judeus podem voltar para casa. Agora pega isso aqui é extraordinário demais. Olha isso aqui. Olha que coisa interessante. Os judeus vão voltar para casa. Portanto, profetiza-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ó, capítulo 37, versículo de número 12, de Ezequiel. Aonde Israel está? O que é as sepulturas? As nações. Aonde Israel se encontrava? Em várias nações do mundo. Ali são as sepulturas que Israel se encontrava. Mas aí, quando a ordem sai, o Espírito Santo está agindo no coração de Oswaldo Aranha. O Espírito Santo está agindo no convencimento daquelas nações que votaram contra Israel, para que Israel agora pudesse ser reconhecido pelas Nações Unidas a se tornar um Estado independente. Ó, Deus trabalha. E o que mais me chama a atenção é que Deus vai usar um brasileiro para cumprir essa profecia. É um brasileiro que Deus usa para cumprir a profecia. Nesse momento, quando Israel é incluso nas Nações Unidas. Olha que coisa interessante. Aí a Bíblia vai dizer que os judeus do mundo inteiro sabem disso e eles agora vão voltar para a sua terra. Ou seja, as sepulturas estão abertas. Oh, glória! Aleluia! As sepulturas são abertas. E quando as sepulturas saem, os judeus saem da Europa, os judeus saem do Brasil, os judeus saem de todas as partes da América. Os judeus voltam para sua casa em massa. Voltam para Israel em massa, embora em 1922 já havia uma remessa de judeus que havia voltado para Israel. 1933, uma outra remessa de judeus também havia voltado. Mas como a de 1948 foi sem igual. Eles voltam, eles retornam para sua casa. E eles agora estão voltando sem medo. Sem medo, porque agora eles são independentes, eles têm poder agora para plantar, eles têm poder agora para se reestruturar, de ter o seu próprio governo, até que David Ben-Gurion, ministro de Israel, proclama que Israel agora é um Estado independente. Isso aqui é extraordinário. Oh, glória! Ele naquele dia, naquela sexta-feira, ele proclama que Israel é um Estado soberano. Agora, olha para cá. Aí Jesus abre a boca e conta essa história. Jesus conta essa parábola. Capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando ouvirdes essas coisas, sabei que ele está próximo, ele está à porta. Ei, a figueira estava seca. Só que Israel está voltando agora. E agora, a figueira que estava seca está começando a dar os seus ramos. Os seus ramos estão ficando tenros. Os judeus agora voltaram a frutificar. Você vai em Israel, o próprio presidente diz que o que tem em Israel, Israel não tem nenhum terço que o Brasil tem, em termos de terra fértil, de uma terra abençoada. Mas eles têm uma tecnologia tão extraordinária que consegue fazer coisas que você fica assim perplexo. Que você observa o exército que Israel tem. Olha que coisa interessante. Você vai ver no texto de Ezequiel 37 que quando o Espírito vem sobre eles, olha que coisa interessante. O Espírito, a palavra Espírito ali está com E minúsculo. Primeiro Deus fala no Espírito do homem. E o Espírito do homem é convencido. Deus fala no Espírito deles. E o que acontece? Eles voltam para Jerusalém, eles voltam para Israel. E o que é que o Senhor fala para Ezequiel agora? Sopra. Profetiza, Ezequiel, e que o meu Espírito com E maiúsculo virá sobre eles agora, e eles se tornarão um exército poderoso. Olha para cá, se você for ver Israel hoje, você vai ver que Israel não é poderoso em número, mas Israel é poderoso em estratégia. O exército de Israel é poderoso em estratégia. 1967, você vai ver a Guerra dos 6 Dias. Observa nesse período, o exército que vinha contra Israel era muito mais poderoso. Era 6 vezes mais poderoso do que Israel, 7 vezes mais poderoso do que Israel. Olha que coisa interessante, mas a história vai dizer
que enquanto eles estão dormindo, porque eles procuram dormir, prepara todo o ataque, e diz, amanhã cedo nós atacaremos Israel. E o que Israel vai fazer? Israel tem um exército menor, mas Israel tem sabedoria de Deus, Israel tem sabedoria divina, e enquanto eles estão dormindo, se preparando, descansando para atacar Israel no dia seguinte, Israel pega os tanques de guerra, Israel pega os aviões dos inimigos e os detona. Israel ataca eles enquanto estão dormindo. Olha que coisa interessante. Eita glória! Como esse exército vai destruir Israel? Não tem como, porque a Bíblia diz que tem um anjo que guarda essa nação, chama-se Miguel. Irmão, olha que coisa interessante. Se Deus manda um anjo para guardar uma nação, imagina o próprio Deus estendendo a mão dizendo, aqui ninguém toca. Imagina o próprio Deus dizendo, aqui ninguém toca. Eita glória! Se Deus manda um anjo para guardar uma nação inteira, imagina o que Deus não faz comigo e com você. Deus é tremendo, Deus é extraordinário. Então, nesse momento, Israel dá justamente um show no exército inimigo, cerca de 700 mil homens contra Israel. Um exército poderoso contra Israel, mas Israel os vence, porque o Senhor está com essa nação. Só que tudo que eu estou falando aqui é profético. O cumprimento é literal, mas Jesus disse, quando virdes essas coisas acontecer, atentai, porque está próximo o verão. Essa geração aqui é a geração do século 21, do século 20, porque até o ano 2000 era a geração do século 20, e foi no século 20 que essa profecia se cumpriu. Uma geração, segundo diz a Bíblia, vai de 70 anos, chega a 70 anos, e muitos divergem acerca desta palavra geração. Alguns dizem que essa palavra geração começou a partir do cumprimento do dia 16 de maio de 1948, 14 de maio de 1948. Alguns dizem que é a partir desse dia. Outros, como Lamartine, pastor Lamartine, diz que é a partir do dia 6 de 6 de 67, Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, aonde acontece justamente essa guerra, Israel vence. Diz que se começa a contar essa geração, por isso que Jesus disse, não passará essa geração antes que venha acontecer essas coisas. E ele disse, atentai, porque já está próximo o verão. Olha para cá, se não foi a geração do século 21 que ouviu a trombeta soar, do século 20, eu acredito que é a geração do século 21 que será arrebatada. Eu acredito que é essa geração que vai para o céu. Eu acredito que essa geração que vai sair daqui para se encontrar com Jesus de Nazaré, eu acredito que é essa geração que vai ouvir o som. Oh glória, eu já rodei esse Brasil pregando. A Bahia tem um som como axé, o Pernambuco tem um frevo como som, o Rio de Janeiro tem um samba como som oficial, mas a igreja também tem um som, é o som da última trombeta. Nós iremos ouvir o som da última trombeta e nós seremos arrebatados. Eu creio que essa palavra que Jesus disse, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Ele chega no capítulo 24, verso 35, e ele diz assim, vai passar o céu, vai passar a terra, mas aquilo que eu falei, essa palavra não há de passar. Então, Jesus está nos ensinando nesses dois textos que eu acabei de ler. Está bem diante dos nossos olhos. Bem diante dos nossos olhos. Ele disse, quando isso começar a acontecer, atentai, porque já está próximo o verão. A vinda dele está próxima. Ele disse, vigia, trovão. Vigia, porque a tua geração, meu pai viu isso acontecer. Meu pai tem 100 anos de idade. Meu pai viu isso acontecer. Minha mãe tem 87 anos de idade. Minha mãe viu isso acontecer. Só que a geração dela não foi arrebatada. Mas quem sabe a nossa geração, se a do século 20 não foi arrebatada, quem sabe a nossa pode ser. Quem sabe a nossa pode sair dessa terra. E eu vou falar uma coisa para você, eu não espero Jesus daqui a 10 anos. Eu não espero Jesus daqui a 30 anos. Eu espero Jesus agora. Eu espero de forma eminente a volta dele agora. Trovão, por quê? Porque não precisa
Eu já preguei isso e vou tornar a repetir. Não precisa o mundo inteiro ouvir o evangelho para Jesus voltar. Porque se você for observar num comentário bem lógico, o Brasil foi descoberto em 1500. O Brasil foi descoberto em 1500. Tinha internet naquela época? Não. Tinha televisão naquela época? Não. Olha para cá, no ano 2000, eu estive conversando com uma indígena missionária e eu perguntei a ela: existem tribos indígenas ainda que não ouviram a palavra, em que nenhum homem branco esteve lá? Essa missionária congrega na AME Luz para as Nações do pastor Wagner Medina. Ela é indígena e ela faz um trabalho extraordinário no meio das tribos indígenas. Ela disse: Trovão, no ano de 2021 ainda tem tribo dentro da Amazônia que não foram ouvidas o evangelho e nenhum homem branco chegou lá ainda. Isso no ano de 2021. Imagine em 1500. Milhões de pessoas morreram sem sequer ouvir que Jesus existe. Só que Deus tem uma lei para aqueles que morreram sem ela. A lei da consciência. Pela consciência eu sei o que é certo e o que é errado. Pela consciência o homem será julgado. Eu não preciso saber o que. Eu não preciso ler na Bíblia o que é errado. Eu não preciso ler na Bíblia o que é certo. A minha consciência. Se eu não conhecer pela palavra, eu conhecerei pela consciência. A minha consciência diz que mentir é errado, que pecar é errado, que roubar é errado, que matar é errado. A minha consciência diz para mim. Eu não preciso ler a palavra, a minha consciência diz para mim. Então, se o homem não for julgado pelo que conhece, o homem será julgado pela sua consciência, porque Deus tem uma lei para aqueles que morrem sem ela. Então, acredite, não precisa trovão mais Apocalipse, mas Mateus capítulo 24, verso 14. E quando este evangelho do reino for pregado em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Evangelho do reino é um, evangelho da graça é outro. Evangelho do reino, todos vão ouvir o evangelho, todos vão ouvir, porque serão pregados pelas duas testemunhas, Apocalipse 11, e serão pregados como 144 mil testemunhas das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, homens que não se corromperam, homens que não se contaminaram com mulher, homens que se tornaram eunuco por amor ao reino. Jesus disse: aqueles que querem se tornar eunuco, que consigam fazer isso, faça por amor ao reino. Eles vão pregar durante 3 anos e meio que o grande... Eita glória! Eles vão pregar durante 3 anos e meio que o grandão da Galileia vai voltar montado num cavalo branco, com poder e grande glória. Aleluia! Vai voltar, oh glória! E ele voltará com a igreja. Ele voltará com a igreja. Ele voltará com a igreja. A igreja está com ele. Do capítulo 1 de Apocalipse ao 3, a igreja é citada. Do capítulo 4 em diante, a igreja desaparece e só aparece no capítulo 19 de Apocalipse, vestida de linho finíssimo. E ela volta com Jesus montado no cavalo branco e com seus santos anjos. A igreja já está no céu nessa hora. A igreja já está na glória nessa hora. E ela vai ser arrebatada. E nós seremos arrebatados. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Então, aprenda isso. Essa geração, a geração do papai, da minha mãe, do meu pai, viu essa profecia de Ezequiel 37 se cumprir no dia 14 de maio de 1948. Agora, olha para cá, o exército está de pé. Israel tem um exército poderoso. Israel tem uma economia poderosa, mas ainda está faltando o Espírito. Porque hoje em Israel, muitos não acreditam que aquele que foi crucificado na cruz do Calvário é o Messias. Mas, no final da grande tribulação, quando ele amarrar o anticristo e o falso profeta e lançar Satanás, quando ele amarrar o diabo, ele prendeu o diabo durante 1000 anos e amarrar o anticristo, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz que ele vai entrar no templo. E quando ele entrar no templo, Ezequiel 13, 14, diz que ele entra no templo. Ele senta naquela cadeira que é especial, no último templo que será feito na Bíblia, pela Bíblia em Israel. Ele senta naquele trono e todo Israel pergunta: quem és tu para sentar nesse templo?
nesse trono, porque esse trono é do Messias. Ele então mostra as mãos furadas e diz: eu sou aquele que fui ferido na casa de meus amigos. Então, quando Israel vê a mão furada do Messias, todo Israel começa a prantear e chorar e dizendo: nossos pais não mataram o impostor, nossos pais crucificaram o Messias. Então, naquele momento, Israel reconhece que Jesus é o Messias. Oh, glória! Está tudo traçado, está tudo preparado. Acredite no que eu vou te falar. Deus não perdeu o controle de nada, tá? Os homens fazem plano. Pastor, mas estão fazendo planos e mais plano. O grandão da Galileia está dizendo: vai fazer o que for, só vai ser realizado o que eu deixar. Porque Nimrod não preparou aquela torre, Deus preparou, Deus deixou fazer a estrutura, Deus deixou crescer, mas quando o Senhor falou: acabou, não dá mais, daqui vocês não passam, o Senhor colocou uma confusão no meio deles. Então fique em paz, fica tranquilo, o guarda de Israel não dorme, está tudo na mão dele. Aleluia, está tudo na mão dele. Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto a gente está dormindo, o grandão da Galileia está nos guardando. Então, meus irmãos, eu vim trazer essa palavra para você, que aquela geração que Jesus disse não passará sem que essas coisas aconteçam, o arrebatamento não aconteceu no século XX. Mas eu acredito que essa geração do século XXI é que vai ouvir a trombeta soar. Um brasileiro, Oswaldo Aranha, Deus o usou para que se cumprisse a profecia de Ezequiel 37. Aleluia! Estamos na hora final, estamos na hora derradeira, e essa geração é que vai para o céu. Ei, meus amigos, foi apenas uma pincelada daquilo que o Senhor me ensinou nesses 24 anos. Eu quero te fazer uma pergunta: você quer aprender mais? Você quer aprender mais com o pastor Júnior Trovão? Você quer aprender mais com aquilo que Deus me deu? Deus fez com que eu me dedicasse durante dias. Fiquei dias e noites estudando sobre a escatologia bíblica. E estou há muito tempo tentando realizar esse sonho. Até que Deus colocou pessoas certas do meu lado. E eu gravei um curso de escatologia bíblica intensivo, um dos melhores cursos de escatologia do Brasil. E quando você pegar esse curso, adquirir esse curso, você vai ver que não é um curso que você vai dormir. É um curso que você vai pular da cadeira. É um curso que você vai dar glória, você vai aprender muito, você vai receber muito de Deus. E eu tenho certeza que quando você adquirir esse curso, dentro de pouco tempo você estará pregando nesse curso. Você estará pregando em muitos congressos sobre a escatologia bíblica. Porque eu conheço gente que prega demais, mas tem medo de pregar sobre a escatologia bíblica. Então Deus vai te capacitar quando você pregar. Deus vai capacitar você quando você pregar. Pastor, aonde eu encontro o link? No meu Facebook, vai estar na descrição em cima do vídeo, ou também vai estar aí nos stories do meu Facebook. Você vai pegar, arrastar para cima e você vai entrar direto na plataforma da Hotmart. Você vai clicar em cima, você vai achar também na descrição do vídeo, e no YouTube você vai pegar aí nos comentários, vai estar fixado nos comentários, você vai clicar aí e você vai ser altamente abençoado. Você vai indicar ele para alguém, você vai indicar para um não crente, você vai indicar para aquele que está afastado, desviado, porque ele vai ouvir essa mensagem e ele vai voltar para Jesus. Você vai saber como acontecerá o arrebatamento, aí se a igreja vai ser arrebatada ou vai passar pela grande tribulação. Você vai ouvir acerca do tribunal de Cristo, aspectos da volta de Cristo, tipos do arrebatamento, símbolos do arrebatamento na Bíblia. Você vai ver sobre as bodas do Cordeiro, a grande tribulação. Você vai estar dentro desses 11 módulos. Estará lá também o julgamento das nações, estará também a batalha do Armagedon, estará o milênio, o juízo final e o estado eterno. E para que você possa ter mais desejo ainda de comprar, sabe quem estará comigo nesse curso? Uma lenda da escatologia, o reverendo mestre Napoleão Falcão. Ele é mestre, eu sou apenas um aluno que nesses 24 anos que eu estou estudando a escatologia bíblica, eu venho passando um pouquinho. Ele disse que já prega a escatologia bíblica há 50 anos. Então, eu estou aqui para render as minhas sinceras honras a esse grande mestre da escatologia, reverendo Napoleão Falcão. Aí no meu Instagram vai estar nos stories.
Você arrasta para cima aí e vai estar nos meus stories aí, esse link para você entrar na plataforma da Hotmart. No Bill também. Na bio, na minha bio, a minha equipe está dizendo aqui que na minha bio estará lá também o link da descrição do curso da Hotmart. Então, acredite, tudo gravado de forma profissional, irmão. Com os melhores equipamentos, com as melhores estruturas, e a gente está aí fazendo um trabalho excepcional. E olha para cá, eu quero ver uma geração pregando sobre a escatologia bíblica. Eu quero ver uma geração pregando sobre as coisas finais. A descrição da página do Facebook também está aí. A minha equipe está dizendo aqui que na descrição da minha página do Facebook está lá o link. Você vai clicar e você já vai cair direto na plataforma da Hotmart. Amém? Então, olha para cá. Você vai passar para alguém, você vai indicar para alguém, vai dizer assim, ó, o pastor Trovão lançou o curso dele. E pode ter certeza, pastor, por que o senhor lançou o curso? Porque no altar eu não consigo expandir o assunto, dissecar o assunto como eu quero. Até porque tem um tempo determinado, tem a liturgia do culto. Mas no curso a gente fala com muito mais propriedade, com muito mais conteúdo, e você pode ter certeza, você vai ser impactado pelaquilo que você vai ouvir lá em nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 10h30 da noite, nós estaremos aqui. Se tudo der certo, a gente começa um pouco antes, porque como amanhã é domingo, a gente vai tentar começar às 22 horas a live de amanhã, para que a gente possa falar mais um pouco sobre a escatologia bíblica. Então, a gente falamos ontem, falamos hoje, e eu tenho certeza que isso aqui já vai ser uma aula muito boa para você. E entra na plataforma lá, porque tem muita coisa boa. Aí que eu e a equipe gravamos coisas extraordinárias, e a gente colocou lá um conteúdo muito forte, irmãos, muito forte. Pastor, algumas pessoas que administram o ministério, você manda abraço aí para as pessoas. Né? Olha aí, ó. Tem umas pessoas aqui que admiram o nosso ministério, o Mazinho Santana. Abraço, Mazinho, obrigado pelo carinho. O Paulo Garcia, que Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe a vida de todos aqueles aí que oram pelo ministério do pastor Júnior Trovão. Eu posso dizer para vocês uma verdade, irmãos. Tem muita gente que eu não conheço. E eu tenho certeza que eu só estou de pé até o dia chamado hoje, porque pessoas que, embora eu não conheço, não apertei a mão delas, não dei um abraço nela, são pessoas que oram pela minha vida e pela minha família. Eu tenho certeza que eu estou de pé por sua causa, por causa das suas orações. Eu sei que eu tenho a minha parte, mas eu sei que tem um exército que ora por mim. E você não sabe. Às vezes, para fazer essa live aqui, você não sabe a batalha que é, irmãos. A equipe tem um computador extraordinário, um computador de última geração, e ontem o computador pifou, parou, desligou. E a gente não sabia o que estava acontecendo, mas é guerra, é guerra. Quando é para se falar de algo do céu, as guerras sempre acontecem. Então, eu conto com você amanhã, aqui, de repente um pouco mais cedo, vamos tentar às 22 horas, para a gente fazer essa live, tá bom? Escatológica. Compartilha, indique para alguém esse curso, utilize-se dele, e você vai ser muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Agora, chegou a hora de não ter mais desculpa. Pastor, eu tenho medo de pregar escatologia bíblica. Então, você vai aprender com o pastor Júnior Trovão e com o reverendo Napoleão Falcão. Vem comigo, dando glória, porque o nome do Senhor é que está sendo glorificado. Deus te abençoe. E até lá, até amanhã, em nome de Jesus. Um abraço.